Olá, estamos de volta com o programa Alto Mundo, recebendo nos nossos estúdios o inspetor Tony da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bom, inspetor? Como é que vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, nós é que agradecemos o convite. Olha, o inspetor Tony está aqui para falar um pouco mais sobre acidentes de trânsito. E essa semana passada, na verdade, o Corpo de Bombeiro e o SAMU de Teresina simularam um acidente na BR-343 com 40 feridos. A ação teve como objetivo ver o tempo de resposta desses órgãos e também da Polícia Rodoviária Federal, S-Trans e hospitais da capital para conferir como é a simulação desse acidente. A gente vai mostrar o vídeo agora, tá bom, inspetor? A ligação que o SAMU recebe dá uma ideia da gravidade do acidente. Tem muita gente ferida, pelo amor de Deus, ajuda, a gente precisa de ajuda. Mas as vítimas começaram a se preparar ainda cedo. Maquiagem feita, cada um com seu ferimento de maior ou menor gravidade. A pequena Izzy, por exemplo, já estava com seu destino traçado. Eu sofri uma queimadura na face e no tórax e eu vou morrer. E assim como ela, havia muitos. Que foi fratura de membro superior direito. Sou, na parte da simulação, sou a parte do motorista do ônibus, né? Foram estilhaços de vidro do ônibus que penetrou na pele. Esse é o treinamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que aconteceu na manhã dessa sexta-feira na BR-343, na saída de Teresina. A atividade simulou um acidente com um veículo em que estariam 40 pessoas. A ideia é testar a integração dos órgãos que prestam atendimento a esse tipo de vítima. Desde o inicial, são o SAMU e o Corpo de Bombeiros, até o final, que são os hospitais. Por isso, as equipes que prestam socorro não foram avisados que isso seria uma simulação. A gente quer testar como estão, tá certo? O tempo-resposta, como é que nós vamos trabalhar, SAMU, Bombeiro, Polícia Rodoviária, como é que nós vamos trabalhar. Para daí, em cima dos erros e dos acertos, a gente melhorar o nosso plano e aí a partir do segundo se acontecer um fato verídico, a gente está bem preparado para atender. Treinar os profissionais, primeiramente, para que esses profissionais criem aquela memória, aquela linha de raciocínio, a atitude exata a fazer num momento como esse, para se caso um dia acontecer de verdade, eles já saberem como se posicionar. Quando as equipes de resgate chegaram, a ação começou. As vítimas foram separadas de acordo com a urgência de atendimento. No chão, os voluntários faziam sua parte para dar mais veracidade à simulação. A rodovia foi interditada para facilitar o tráfego de veículos. Para isso, houve a participação da Polícia Rodoviária Federal e da S-Trans. Agora, a simulação desse tipo de acidente também vai ser levada para outros municípios do interior do estado. Nós já recebemos a sinalização do SAMU estadual, para que a gente leve para o interior do estado, das regionais do SAMU, que aí a dificuldade é maior, tá? E a gente vai tentar também fazer e levar essa simulação e essa integração, que é a palavra-chave entre os órgãos. Quando finalizar o treinamento, a organização que foi coordenada pela doutora Elcimone do SAMU Teresina, ela vai fazer o balanço, depois nós vamos nos reunir, ver o que foi de positivo e o que a gente precisa melhorar e repassa para as equipes, porque elas têm que ter o conhecimento do que precisa ser feito para melhorar o atendimento. Tá aí, inspetor. É frequente essas simulações que acontecem aqui em Teresina? Não, ainda não. A simulação ela faz parte, até como obrigatória, dos treinamentos das equipes de socorro, tanto da própria Polícia Rodoviária, como do SAMU, do Bombeiro, qualquer outra entidade que preste o atendimento pré-hospitalar. Bem, mas aí você que está em casa, tomou todos os cuidados, prestou atenção nos veículos, aí acontece um acidente, você acaba se envolvendo num acidente de trânsito. O que vai fazer agora? Inspetor, explique. Você deve socorrer a vítima? Qual a atitude que você deve tomar, o condutor? Bem, nós temos condutas obrigatórias para condutores e podemos dividir da seguinte forma. Então vamos imaginar o condutor que não é envolvido no acidente. O que ele deve fazer? Nada. O que ele não deve fazer? Não parar no local do acidente. Aqueles condutores que não fazem parte do acidente, não são envolvidos no acidente, se não for uma pessoa que possa ajudar, como um médico, um policial, um bombeiro, que esteja passando pelo local em seu veículo de passeio, os demais condutores não devem parar no local do acidente. Pra você ter uma ideia, vou lembrar um único acidente no município de Lagoa do Piauí, onde um motociclista colidia com a mureta da ponte
ele tinha uma fratura de clavícula e fratura de membro inferior, a perna. Enquanto se chegava a Polícia Rodoviária Federal e a ambulância de Lagoa, um outro veículo acumulou-se de muitas pessoas ao redor desse acidente. Houve um atropelamento de 11 pessoas. O acidente, que inicialmente tinha uma vítima, terminou por termos 2 óbitos e mais 11 feridos. Por quê? Essas pessoas se acumularam sobre a pista e esqueceram do perigo que é pessoas e veículos sobre a pista. Então, se você, condutor, não estiver envolvido no acidente, não for uma pessoa que possa ajudar, passe direto, não pare sobre a pista de rolamento. Se tratando de um condutor envolvido no acidente, ele é, primeiro, obrigado a permanecer no local, a preservar a cena daquele acidente, prestar socorro ou providenciar esse socorro. E aí é uma grande polêmica, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Isso depende de cada pessoa. Por exemplo, um acidente que o médico foi envolvido, ele prestar socorro dele é uma coisa mais especializada. Um bombeiro, um policial, uma pessoa esclarecida. O cidadão comum que não puder, ele próprio prestar socorro, ele deve providenciar, acionando os órgãos que prestam socorro. Aí Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Rodoviária, SAMU. Pronto. Então, aqueles que se envolveram no acidente, eles têm 5 condutas obrigatórias. Prestar socorro ou providenciá-lo, ele tem que permanecer no local para se apresentar à autoridade policial responsável pelo local do acidente. Ele tem que sinalizar o local para preservar a vida das vítimas e preservar outros acidentes. Ele tem que se apresentar e prestar todas as informações sobre o acidente e, ao final do acidente, providenciar a remoção imediata do veículo do local do acidente. Inspetor, e em casos de omissão? Eu não prestei os primeiros socorros, eu estou envolvida no acidente. Qual é a pena ou o que é que eu posso fazer no caso? Algumas condutas caracterizam infrações de trânsito, outras infrações de crime. Por exemplo, quem não prestar socorro, além de cometer uma infração de trânsito gravíssima, né, ele incorre em crime de omissão de socorro, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Então, afastar-se do local do acidente para não se apresentar ao policial também é infração de trânsito e também é crime. Eles responderão nas 2 instâncias. E as demais condutas, como não sinalizar, como retirar o veículo do local, ou como não adotar as providências necessárias para preservar o local e garantir a segurança, ele comete a infração. Todas elas são infração gravíssima, com um fator multiplicador 5, são R$ 957 cada conduta isoladamente. Ótimo. Bem, inspetor, queria que o senhor informasse os nossos telespectadores quais os telefones que eu me envolvi num acidente ou o nosso telespectador envolveu num acidente, quais os números que ele deve ligar para prestar logo os primeiros socorros, para ser imediato o contato com as autoridades competentes. Antes, só queria lembrar que nos acidentes sem vítima, a conduta é o contrário do acidente com vítima. Enquanto nos acidentes com vítima eu tenho que preservar o local, manter os veículos sobre o local, nos acidentes sem vítimas, nós somos obrigados a desobstruir a via, para evitar perigo de novos acidentes e proibir a circulação. Então, todo acidente sem vítima, que os veículos estiverem sobre a via, eles têm por obrigação a retirada do veículo e aguardar ao órgão. Lembrando ainda que nós temos acidentes, por exemplo, com produtos perigosos. Eles podem ser com ou sem vítima, com ou sem o vazamento desse produto. Eu lembro aqui um acidente em Gaturiano, no trocamento das BR-316 com a 230, ali quem vai para Oeiras, Picos. Nós tivemos um acidente envolvendo um produto inflamável, que o veículo, houve o vazamento do produto, e ao ele pegar fogo, o vapor dessa combustão provocava um produto infectante. Para você ter uma ideia, tivemos que isolar um povoado de mais de 1.000 pessoas, porque ele requer um isolamento de 8 quilômetros. Então, um cuidado especial com esses veículos tanque que transportam produtos perigosos, porque a maioria pode trazer um dano à saúde a quilômetros de distância. Então, nesse caso, o condutor deve passar imediatamente pelo local. E o que nós pedimos? Sempre acionar. Se tratando de uma rodovia federal,
você deve acionar a Polícia Rodoviária Federal através do número 191, o SAMU local através do telefone 192, o Corpo de Bombeiros através do 193. Então esses órgãos vão gerenciar esse pedido de socorro e vai enviar as equipes necessárias. Deve-se passar algumas informações obrigatórias, como o acidente tem vítima ou não, quantidade de vítimas, se há pessoas presas a ferragem, para que os órgãos que prestam atendimento possam enviar as equipes especializadas adequadas àquela ocorrência. Ademais, nós temos o telefone 190 da PM, da Polícia Militar, também vai auxiliar. E a nossa orientação é essa. Ao condutor avistar um acidente, reduza a velocidade, passe devagar pelo local. Se você não é envolvido, siga com a sua família. É comum atropelamento de pessoas em locais de acidente, nada tem a ver com aquele acidente. E aí você pode sim acionar qualquer um dos órgãos de atendimento através do telefone 190, 191, 192 e 193. São todas ligações gratuitas de qualquer telefone e aí os órgãos vão comparecer e gerenciar esse acidente. Obrigada, Inspetor Tony. Volte sempre ao nosso programa, até porque as informações que foram dadas para os nossos telespectadores são de suma importância. Volte sempre. Obrigado, nós que agradecemos.